Olá, meu nome é Caio. Nessa apresentação vou demonstrar as funcionalidades que desenvolvi no projeto, criando a Web API utilizando o .NET 8, o que envolveu a criação de models com as entidades, as controllers com os endpoints, a documentação no Swagger e a utilização do Swagger para verificação dos endpoints e expor os endpoints, e a configuração dos middlewares essenciais. Aqui na primeira parte, em domain, temos a pasta models com as entidades. As entidades representam as tabelas do banco de dados como foram criadas com base no Entity Framework. A Base Model, uma classe abstrata que serve como base para as demais entidades que contém o padrão como ID. User Model, que representa os usuários cadastrados. Game Model, que representa os jogos cadastrados. E Game Library Model, que representa a biblioteca de jogos comprados pelos usuários, relacionando User ID e Game ID. Aqui no caso, na nossa services, temos as controllers. As controllers, como são componentes que expõem os dados através dos endpoints HTTP, cada controller foi criado para representar uma funcionalidade da aplicação. Que no caso aqui temos o Games Controller como um exemplo, e todas elas com seus devidos verbos para a chamada das controllers. Que no caso temos get, post, put e delete quando for necessário. Aqui também em summary temos a documentação da API, que ele vai ser chamado por arquivos XML. A invocação do Swagger, realizado na classe Program, e as variáveis de leitura para a chamada do arquivo XML no nosso projeto. Aqui já na criação dos middlewares, temos o Exception Handling, que captura as exceções, retorna o erro 500 em JSON e evita com que a aplicação quebre. Temos também outro middleware implementado, que é o Login, que no caso ele registra no console o método e caminho da requisição e status da resposta. Olá, eu vou estar apresentando para vocês a parte da infraestrutura do projeto. Vamos começar aqui pelo Application DB Context. Aqui está toda a configuração do contexto do Entity Framework. Aqui citamos as tabelas, né, que ele vai precisar configurar, né, no banco de dados. Aqui na pasta Configuration, temos a configuração de cada tabela, o que cada coluna vai ter, qual é o tipo, tamanho. No caso aqui temos a Game Configuration, que seria a tabela de jogos, que seriam todos os jogos que o sistema vai poder cadastrar. Temos aqui também a User Configuration, que seria a parte da tabela de usuário, que o sistema faz toda a gestão de cadastro de usuário. E por último aqui temos a Games Library, que seria uma tabela auxiliar, pois um usuário ele pode ter muitos jogos e um jogo pode ter muitos usuários. Temos também a pasta de Migrations, até o momento temos duas, né, que foram criadas. Aqui nos repositórios, foi criado um Base Repository, que ele teria toda a parte de CRUD, genérica para os outros repositórios poderem herdar. Aqui, por exemplo, no Game Repository, a gente herda essa base repository, então ela vai ter o CRUD completo. E temos também a interface para poder fazer a gestão de dependência. Vamos ver mais a mesma coisa. Da parte da infraestrutura seria isso. Olá, sou o André. Bom, eu vou falar aqui da parte do CRUD do user. Então, ele é composto por esses arquivos, né? User Configuration, que tem algumas validações de campo, como tamanho. Essa User Model, que é composta por Data Annotations. Então, algumas delas é de e-mail válido, outras de senha obrigatória, e uma Regular Expression da validação de senha forte, né? De pelo menos 8 caracteres, sendo pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial. E alguns outros campos aqui em questão. Os repositórios é composto de uma interface de repository e a classe mesmo com os métodos de CRUD. Uma classe chamada criptografia úteis, que possui 3 métodos, né? Um deles gera o salt, outro gera o hash da senha, e o terceiro método utiliza os 2 métodos anteriores e devolve a senha criptografada para o usuário. Na parte de controller vai estar todas as actions utilizando esses métodos e essas classes. Vamos fazer uma pequena demonstração. Então, pressupondo que o usuário tem um perfil de administrador para poder fazer as validações, vamos utilizar o CRUD aqui no Swagger. Então, aqui no método get, eu buscar todos. Não precisa passar parâmetro nenhum, dá um execute. Ele executa o método de busca de todos os usuários cadastrados e devolve aqui. Repare que a senha já está criptografada. Então, ele devolve o nome, o e-mail, a senha criptografada, o expectativo, qual que é o perfil dele, a data dele, qual que é o ID. Uma lista. Já para fazer o insert dele,
de um usuário, tem algumas validações para serem feitas, né? Então, vamos testar algumas. Uma delas é, se o e-mail não for preenchido, ele devolve um 400, informando que o e-mail é inválido. Então, se a gente preencher o e-mail, porém não preenchermos a senha, executarmos, ele dá uma mensagem que a senha é obrigatória e que a senha deve ter no mínimo 8 caracteres. Então, vamos colocar 8 caracteres aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos executar. Executando, ele fala que a senha tem que ter pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial. Então, vamos preencher dessa forma. Uma letra maiúscula, uma minúscula, um caractere especial. E vamos executar. Repare que ele deu um sucesso, mostrou que os dados que foram inseridos, a senha já criptografada. Aqui no update, vamos fazer um teste com um ID inexistente para verificar como que a aplicação se comporta. Repare que ele retornou um 404, informando que o ID 15 não foi encontrado. Agora nós fazemos isso com um ID existente. Vamos testar as validações novamente. Ele retorna que o e-mail está inválido. Ele reclama que a senha é obrigatória, tem que ter 8 caracteres. Vamos colocar 8 caracteres. Ele reclama que a senha tem que ser forte. Vamos fazer uma senha forte. Nesse caso, vamos trocar. Tá certo. Vamos ver. Repare que ele deu um sucesso, 200. Mostrou que os dados alterados. E repare que a senha já está criptografada. A senha foi digitada aqui. Já aqui, se a gente tentar buscar um ID que não existe, vamos colocar um ID inexistente. Repare que ele retorna 404 e diz que o ID que foi informado não foi encontrado. Se informarmos um ID existente e não dermos executar, repare que ele traz os dados, a senha já criptografada, está no banco. Por último, e não menos importante, a parte de deleção dos dados, vamos tentar deletar um dado que não existe no banco. Ele retorna 404, informando que o ID 15 não foi encontrado. Então ele retorna not found aqui, né? 404 not found. Se informarmos o registro existente no banco e não pedimos para executar, repare que ele dá um sucesso, informa o registro, com o ID 300 foi apagado. Ele mostra só para histórico do que foi deletado. Então, se consultarmos aqui todos, o ID 13 não pode existir mais. Perfeito. Então, da parte de usuários, de cadastro de usuário de Crude, seria isso. Obrigado. Olá pessoal, eu sou o Calvin, vou ficar com a parte aqui de autenticação JWT no nosso projeto. Aqui, como vocês podem ver, começando aqui na Progra, a gente fez a configuração da parte desse Builder Service aqui, a gente adicionou a autenticação JWT, no qual a gente pegou do pacote JWT Bear, né, que é um pacote já pronto. Aqui a gente faz todo o processo, passa todos os parâmetros para a parte de autenticação com o JWT. Aqui embaixo na Program a gente configurou o Swagger, né, adaptou o Swagger para receber do tipo JWT, né, o token. Juntamente também configuramos ali para aparecer o botão Authorize. Aqui na nossa autenticação JWT, ele pega da App Settings a chave, no qual aqui na App Settings a gente passa a key do JWT. Aqui a gente tem dois essenciais, que é Autocontrol e Autoservice. A nossa Autocontrol ela é responsável por validar toda a requisição do usuário, né, login e senha. Ele validando e tudo ok na nossa Autocontroller, ele chama a Autoservice e faz a geração de token JWT. Mostrando aqui na aplicação, como vocês podem ver aqui, vou primeiro mostrar como o usuário admin. Aqui eu passei o usuário, retornou o role do tipo admin. Vou copiar aqui o token. Vou aqui no Authorize e vou autorizar. Isso que eu autorizei com o token do tipo admin, eu consigo retornar todos os dados dos usuários. Consigo também aqui, por exemplo, criar um novo jogo.
consigo criar um novo jogo, como vocês podem ver. Agora, se eu for para utilizar o token do tipo user, pego o token aqui, como vocês podem ver, eu rolei aqui user, que é de usuário. Vou aqui e se eu for fazer esses 2 passos que eu fiz, por exemplo, retornar todos os dados cadastrados, ele dá não autorizado. Se eu for também criar um jogo, ele não consegue. Então aqui a gente consegue validar que está funcionando. Olá, eu sou Felipe e hoje eu vou apresentar sobre os testes unitários que nós desenvolvemos para garantir a qualidade e o funcionamento correto dos serviços da nossa aplicação. Todos os testes foram implementados utilizando o XUnit, mock para mock dos repositórios, e alguns nós utilizamos Fluent Assertions para asserções mais expressivas. Bom, começando pelo Game Service, o primeiro teste, nós simulamos um repositório que retorna o ID após salvar o jogo, e validamos que o detail é mapeado corretamente para o modelo. Já no segundo teste, nós retornamos null ao consultar um jogo que não existe, validando esse fluxo. Já no próximo, nós simulamos a atualização de um jogo recuperando ele antes, ou seja, a gente recupera os dados de um jogo, altera esses dados e espera que esses dados consigam serem alterados corretamente. Já no último teste, nós garantimos que caso o jogo não exista, o método retorne false. Já referente ao Games Library, que é referente à biblioteca de jogos do usuário, nós testamos o método addAsync, simulando o retorno de um ID e validando todos os dados. Já no segundo teste, nós validamos que, ao buscar jogos de um usuário inexistente, é retornada uma lista vazia. No próximo teste, nós retornamos uma lista de jogos, no caso 2 jogos, e verificamos se todos pertencem ao usuário esperado. E no último teste, nós fazemos o inverso. Nós simulamos uma lista de todos os usuários que possuem um determinado jogo. Agora, referente ao Auth Service Tests, nós validamos tanto o login como a autenticação. Ou seja, nesse primeiro teste, a gente simula um usuário com senha criptografada, a gente configura o JWT no mock e validamos que o token é gerado corretamente. Ou seja, fazendo todo o processo de login, autenticando, validando e logando esse usuário. Né? Já nesse teste abaixo, nós simulamos um retorno nulo do repositório e esperamos uma exceção de acesso não autorizado. Ou seja, uma senha ou usuário inválido, com inautorizado. E o último teste, mesmo com o usuário existente, nós passamos a senha errada e esperando que retorne uma falha na autenticação. Ou seja, aqui retornando o mesmo erro anterior pelo fato de não ter sido autorizado. Já no User Service Tests, foi onde nós utilizamos a técnica TDD. Ou seja, nós fizemos o teste e depois fizemos o service, com as validações em específico. Bom, nesse primeiro teste, o intuito é não permitir o cadastro com um e-mail inválido. Ou seja, para fins acadêmicos, se eu comentar aqui o e-mail inválido e rodar o teste, ele vai passar e não vai retornar esse erro. Ou seja, vai falhar o teste, aqui embaixo. Como dito. Já no próximo teste, não deve permitir o cadastro de um e-mail já existente. Ou seja, se eu comentar a validação onde barra o e-mail já existente, já cadastrado, e rodo os testes, eu consigo falhar o erro. Ou seja, o teste no caso. Ou seja, eu passo um e-mail já existente e essa mensagem de erro não é retornada. Então o teste falha. E a última validação que nós utilizamos aqui foi referente à senha fraca. Ou seja, quando eu comento a validação da senha fraca e rodo o teste, ele retorna falha. Só um instante, que ele está rodando. Ele retorna falha no teste. Ou seja, a gente passa um usuário com a senha fraca. O dado de um usuário que seria válido com a senha fraca. E pelo fato do erro estar comentado, ele retorna a falha no teste. Então, agora, comentando aqui, rodando os testes. E por último, nós fazemos uma simulação de um cadastro de um usuário válido. Então passamos todos os dados que são necessários para que o usuário seja cadastrado e esperamos que esse usuário ele consiga ser cadastrado e consiga ser validado. E após ter tirado os comentários aqui, nós rodamos os testes e os 15 testes passaram com sucesso.
Bom, referente aos testes, é isso. Obrigado.